Essa pergunta que mandaram aqui é para cada um de nós responder. Como o conhecimento científico da área específica de cada um de vocês afetou a sua vida cotidiana? Tudo. Tô zoando, né? Isso é muito amplo, né? Não, mas... Não, o conhecimento na física pra minha vida, carro, GPS, celular, essa live. Assim, né? Tá, eu vou resumir aqui. No final das contas, me fez ser uma pessoa mais humilde, talvez. Talvez eu não fosse tão humilde antes de entrar para uma área científica e estudar ciências e ver a física e tudo mais. Eu vou falar da parte mais, como ele falou, da sua vida cotidiana. O conhecimento da física é a razão de eu hoje poder fazer o que eu faço, né? Tipo, eu vivo hoje de divulgar ciência. Eu não teria feito isso se eu não tivesse entrado na física. Eu acho que, pra mim, o conhecimento da física... Porque é difícil você tentar entender o que causou o quê. Porque eu sempre fui muito questionador. Isso combina muito com a física, que é a minha área, né? Então, foi esse meu questionamento que me tirou de diversas situações da minha vida, que me fez repensar algumas coisas, que me fez, sei lá, passar diversos problemas em empregos, por exemplo, quando eu não conseguia lidar com essa dinâmica de o patrão fala, empregado obedece, né? E isso é mal visto, né? Mas é muito de mim. E a física combina muito com isso, com você não se conformar com a resposta pronta, né? E até na forma, por exemplo, como eu me desenvolvi. Eu entrei na faculdade, quando eu entrei, meu sonho era ser pesquisador. Eu quero depois entrar no mestrado, doutorado e trabalhar no Instituto de Pesquisa Teórica ou Astrofísica e tal. E ao longo desse caminho foi que eu descobri o canal, foi que eu vi a porta se abrindo aqui, de eu fazer uma coisa que eu gosto, que é fazer os vídeos. O impacto que eu acho que eu realmente acho que eu consigo fazer um impacto muito melhor me dedicando a divulgar a ciência do que se eu abrisse mão do canal em nome de terminar a graduação, por exemplo, né? Porque no começo do ano agora eu resolvi dar uma pausa mesmo, porque eu estava muito mal com questão de graduação, enfim. Quem acompanha o canal deve ter visto um pouco dessa fase. E eu decidi de fato, falei, quer saber, eu vou dar uma pausa aqui porque o canal tá dando certo e eu não tô gastando energia com o canal porque eu tô seguindo com a faculdade. E esse questionamento também é uma coisa que faz parte desse questionamento que é bem-vindo, né? A divulgação científica, essa missão impossível que a gente resolveu aceitar de propagar conhecimento e falar de ciência para quem não sabe que gosta de ciência. E eu acho que um bom ponto para começar é dizer que quando a gente falar de divulgação científica, na verdade a gente não está falando só de vídeos do YouTube, de ciência. Na verdade, qualquer iniciativa de popularizar a ciência em qualquer mídia, qualquer formato, pode ser considerada divulgação científica. Vi muito na Campus Party foi a educação ativa. É a educação onde a pessoa não fica sentada só assistindo uma aula. Ela coloca a mão na massa e vai ver na prática para que serve as coisas que ela está aprendendo. E, inclusive, o grande problema da gente ter uma educação passiva, na maior parte não só na educação formal, como na informal, né? A gente tem agentes passivos, né, assistindo, simplesmente deglutindo aquela coisa como sendo verdade. Qualquer pessoa que queira falar a maior groselha científica do mundo, se ela puser uma forma bonitinha, uma coisinha bonitinha, para o espectador dá no mesmo, porque ele é passivo. Então, se aquele cientista sério ou aquele professor conceituado falando me gera a mesma reação do que esse cara, na verdade esse cara falando besteira me gera uma reação até melhor, porque ele vende de um jeito mais interessante, porque ele fala de um jeito mais eloquente, né? Essas duas coisas aqui, na verdade, o leigo passivo, ele vai preferir o cara que fala groselha. Sim. Do que o cara que fala alguma coisa séria. Então, eu acho que a chave do sucesso está aí nessa coisa mais ativa mesmo, fazer a pessoa participar. Uma pessoa com mínimo de bom senso, que tenha um pouco de experiência no que ela está fazendo, ela consegue já começar a detectar mínimas groselhas ali, detectar mínimas bobagens. Eu acho que a minha resposta ela é muito prática e direta, porque eu não vou falar em termos da minha área específica, que eu trabalho com computação, né? Eu vou falar em termos de eu me envolver com pesquisa científica. A minha resposta é que todo o meu ceticismo veio de fazer ciência. E tem pessoas marcantes na minha trajetória que foram pessoas que disseram, peraí, você precisa se questionar, principalmente dentro da faculdade, dentro da universidade. Aqui é um ambiente onde você precisa questionar o que a gente fala, questionar o que é apresentado a você. E esse questionamento que começou na academia veio para a minha vida pessoal. Então, todos os meus posicionamentos éticos, morais, tudo veio dessa raiz acadêmica
do questionamento. Então, não especificamente a computação, mas fazer ciência me mudou completamente como pessoa. Eu acho que é o mais forte que tem na minha vida. Eu acho que eu trilhei um caminho um pouquinho diferente, porque desde pequena, eu sempre quis ser professora. Eu queria ser professora, porque eu via minha avó, eu achava o máximo aquilo, ela na frente da sala, minha avó era alfabetizadora. Eu achava muito legal ela ter que passar isso para frente. E a minha mãe também é professora. E eu sempre quis ser professora, tanto é que eu comecei a minha carreira de professora, eu tinha, 12, 13 anos de idade, dando aula de música, que eu formei primeiro em música. E eu fui descobrindo a computação por influência externa e tal. Encontrei na computação uma ciência que era muito legal de fazer, mas o que eu queria mesmo era... Não, eu gosto muito disso, eu adoro pesquisa, eu adoro ciência, mas eu quero dar aula. Então, a minha ciência foi muito para isso, para eu voltar para dar aula, para eu poder passar conhecimento para outras pessoas. A minha área específica foi mais assim, para eu tentar passar para os outros e também, até agora entrando na divulgação científica, também para tentar tocar as pessoas e mostrar, olha, ciência é legal, a computação é legal estudar, e não simplesmente uma obrigação ou... porque eu tenho que fazer. Não, faz porque você gosta mesmo. Sem falar do impacto direto que a gente está aqui hoje graças a isso. Sim, porque quando a gente vai para a educação, as matérias de didáticas, políticas públicas e tudo, elas são com outras licenciaturas. Então eu tive contato com o pessoal de licenciatura em artes cênicas, educação física, em química, blá, blá, blá. Você encontra todo mundo. E aí, às vezes, até é um caos, porque você tem que fazer trabalho e você não encontra normalmente essas pessoas uma vez por semana. Os horários são completamente diferentes. Exatamente. Mas, assim, é uma troca muito legal, porque normalmente tinha muita discussão nessas matérias e aí você vê um ponto de vista que você nunca tinha pensado antes. Muito legal. E eu tive a oportunidade de fazer uma matéria com a pedagogia, que foi uma experiência incrível, porque aí você vê como que os pedagogos pensam na matemática para ensinar para as criancinhas antes deles chegarem pra gente. Olha só. Então foi uma reflexão completamente diferente, causou muito incômodo, o que é incrível, gente. Se sentir incomodado é incrível. É bom, né? Te faz crescer, realmente. Te faz falar, eu tenho que pensar mais sobre isso, eu tenho que pesquisar mais sobre isso. Então, não rejeite incômodos. O nosso cérebro é muito plástico e ele é muito mais plástico quando a gente é mais novo. Pelo seguinte, quando a gente nasce, não sei se vocês sabem, o neurônio ele não se reproduz. Então a gente nasce com uma quantidade de neurônios suficientes. E é interessante, no começo, isso é muito interessante, principalmente com quem tem filhos, crianças. No começo, a gente começa a fazer conexões entre os neurônios. E essas conexões, elas não têm uma ordem. Então, o que o neurônio de uma criança, o que o cérebro de uma criança faz é o seguinte: conecta a porra toda. Então, é por isso que você pega uma criança, por exemplo, de 2 meses de idade. A criança está alerta a tudo. Você faz assim, ela vai estar alerta. Você piscou, ela vai estar alerta. Ela vai estar alerta a tudo, porque ela ainda não sabe o que ela não precisa prestar atenção e o que ela precisa prestar atenção. Por exemplo, eu estou aqui falando já tem uns 5 minutos e estou mexendo meu braço. Está todo mundo prestando atenção no que eu estou falando, mas ninguém está prestando atenção no meu relógio. Uma criança, ela vai prestar atenção no relógio, no microfone, na minha boca, no meu olho, a minha boca mexendo, a minha cabeça mexendo, a minha perna mexendo. Ela vai prestar atenção em tudo. E vai estar fazendo todas essas conexões. E com o tempo, o que acontece é o que a gente chama de synaptic pruning, que é basicamente o seguinte: o cérebro de uma criança ele vai fazer todas as conexões possíveis. Com o tempo, ela vai podando o que não é importante. E essa poda, ela é baseada no ambiente que a criança está. Então, por isso que, por exemplo, aqueles pais que gostam de colocar a criança para assistir Teletubbies, nem existe mais, né? Eu sou velho, gente, eu sou da época do Teletubbies. O que as crianças assistem hoje? Bita, Mundo Bita. Mundo Bita. Então, os pais que gostam de colocar lá a criança para assistir Mundo Bita o tempo inteiro, o que ela está fazendo é o seguinte: ela está fazendo com que a criança mantenha aquelas conexões, que ela tem que prestar atenção naqueles vídeos, e cortem as conexões, por exemplo, que tem a ver com explorar o ambiente físico, por exemplo. E a gente faz isso, isso que a gente chama de semantic pruning, a gente faz justamente por isso. Porque no começo, a gente não sabe que a gente tem que prestar atenção e a gente sai conectando tudo. E com o tempo, a criança ou a gente vai percebendo
as conexões que a gente tem que manter e as conexões que a gente não precisa manter. Exatamente. E por que então que você ser mais novo, essa plasticidade é melhor? Porque justamente por isso. Porque no começo, como o cérebro está conectando tudo e tudo, qualquer parte, teoricamente, pode pegar qualquer tipo de função. Porque está nesse momento ainda de formar essas conexões. Com o tempo, quando a gente fica mais velho e tal, é mais difícil porque o cérebro já fica mais cimentado e algumas conexões já não se fazem mais fortemente como de outras vezes. É por isso...